Olá, muito boa tarde pro senhor, pra senhora, pro amigo, pra amiga. Obrigado, Brito Júnior. E obrigado também a nossa Ticiane Pinheiro. Os dois brilhando no programa da tarde. E eu aqui cumprimentando o meu amigo Percival. Ótima tarde, Marcelo. Obrigado. Não pode ser ótima do teu lado, né, mamãe? Não. Fazer o quê, Há de né? ser, há de ser. Vou fazer o que há de ser, né? Eu vou me esforçar, né? Deus é pai. Sem dúvida. Tá tudo bem? Melhor agora. Me explica por que eles botam esse enquadramento com aquela tela ali que tá horrorosa. Isso é um enigma que nós precisamos decifrar. Um buraco ali, só se tiver alguém ali. É inacreditável. Vamos decifrar isso. Eu vou pôr cá, olha como é que vai melhorar. Ó, repara, ó. Aí a cadeira, ó. Que essa cadeira, é que eles não sabem. Essa cadeira aqui faz parte do negócio. Porque se Percival tem um trono, eu tenho uma ambição. Pegar essa cadeira um dia e levar ela para o lugar certo, que é a praia. Né? Né? E aí eu descansar um dia, né? Que eu não descanso nunca. Mas tá tudo bem, meu irmão. Vai entrar areia nos seus planos. Contente? Tá contente? Tô bem, E graças a Deus. Gostei do relógio também. Gostou dele? É ótimo. Deixa eu ver a meia. Também. Botou uma meia maiorzinha, né? Tá, hoje tá tudo nos trinks. Mas é que você tá mexendo muito com o pé. Não, eu tô então parado. A meia vai abaixando. Tô me contente. Mas você conheceu a história do Antônio, não, né? Do Antônio? Não. Não. Não conheceu? Não. Pois eu vou te contar a história do Antônio. O Antônio, rapaz, ele casou. Tá difícil o enquadramento aqui. Vamos tentar ajeitar agora, assim. Olha que beleza. O Antônio casou, Percival, com a Antônia. E o Antônio e a Antônia foram casados. O que acontece é o seguinte, é que quando Antônio casa com Antônia, Antônia já carregava com ela 6 filhos. E com Antônio, ela tem, na verdade, ou eles têm, mais 2 filhas. Donde a primeira conclusão, Antônia adora um sapeque iaiá, porque só de filho já fez 8, fora o que não fez de filho. Mas tinha uma questão. A questão é que Antônio era um homem extremamente Percival. Não morto, mas não abria a mão nem para jogar a peteca. É como o nosso Percival, que pede um cafezinho e pergunta se quer dividir. Aí o que ocorre? Ocorre o seguinte, de repente, Antônio está lá casado, um sujeito mesquinho e tal. Para imaginar, ele tranca o armário com a comida. Quem fizer um trabalho, come. Quem não fizer, não come. Resumo, o que ocorre? Ele começa a ter uma encrenca com uma das enteadas, Beatriz. Beatriz tem 19 anos de idade. Beatriz tem 19 anos de idade, perde o emprego e ela tem uma ambição. Beatriz quer fazer faculdade, 19 anos, ela quer seguir a vida e uma vida linda. Mas, num determinado momento, Antônia, a esposa, mãe de Beatriz, o que diz? Diz para Antônio que não está aguentando mais essa vida. Uma vida que ele, né, vem construindo uma vida de a mais absoluta avareza. Ele não abre mão para nada. De repente, Beatriz, eu estou aqui há 1 hora. Se pudesse ter posto a imagem do Antônio ali, hoje é isso, eu tenho que pedir. O que acontece? Acontece uma coisa. Ele está na maior, né? Começa a imaginar, mulher pede a separação, ele diz assim, meu Deus, e agora, como é que eu vou ter gente para lavar a roupa, ajeitar a casa, vou ter que gastar dinheiro. Pensa porque ele está morrendo de amor? Não. Mas ele aí olha e diz assim, a culpa disso tudo que eu estou vivendo é da Beatriz. É ela
quem está jogando a Antônia contra mim. E ele toma uma decisão para dar um fim na história. Um fim que começa assim. Se estiver pagando, tem que ser do meu jeito. Este é Antônio, casado com Antônia, pai de 2 meninas e com 6 enteados. Antônio é bem diferente de Antônia. Ela sempre pronta a ajudar o próximo. Pirana, esse mão de vaca. Ele sempre pronto a não ajudar ninguém. Pior, Antônio não abre a mão nem para dar adeus. Mostrar como é o caminhoneiro Antônio é simples. Armário de comida, ele tranca com cadeado. Só pode comer quem faz as compras. Banho quente, só pode tomar quem paga a conta de luz. Caso contrário, água gelada. Telefone, nem pensar. O menino tá cheio de sabão, a cabeça toda ensaboada. Ele vai ficar daquele jeito, naquela situação. Se vira! Banho frio nunca fez mal pra ninguém, não é agora que vai fazer. Pagou, toma banho quente. Não pagou, é gelado. Não tá bom? certo. Acabou, certo? Uma das enteadas de Antônio é Beatriz. Ela e os outros 5 filhos que Antônia teve com o ex-marido são inimigos de Antônio. Beatriz, que está desempregada, quer fazer faculdade. Antônio finge que não é com ele. Vai. Ah, velho nojento. Custa dar algum? Vai trabalhar. O que eu faço? Me ajuda a me livrar desse homem que eu não aguento mais, meu Deus do céu. E nem mesmo Antônia, que já fez juras de amor ao marido, está aguentando a guerra em casa. Ela se divide entre os filhos do primeiro casamento e as 2 filhas de 6 e 4 que teve com Antônio. Eu me enfrento com um homem desse, com um miserável desse, ruim, azarento. A situação fica ainda pior quando Antônia perde o emprego. Eu procuro emprego todo dia, todos os dias, meu Deus, e as portas não... Por mais que ela procure, aos 40 anos não encontra trabalho. E ficar em casa no meio da guerra tem sido um tormento. Que banho duradouro teu, praticamente 2... Mas não há nada que não possa ficar pior. E fica. Principalmente quando Antônio briga mais uma vez com Beatriz. E é a história entre Antônio e Beatriz que levará Antônia, a esposa, ao desespero. Como? Eu volto já já. Mas como eu falava, a confusão de Antônio foi com Beatriz. E Antônio, ele tem 2 filhas com a esposa Antônia e 6 enteados. Uma dessas é Beatriz. Uma dessas é Beatriz. Ela tem 2 irmãzinhas. Põe com as irmãzinhas, por favor. Nesse momento, Antônio está desaparecido. Ele sumiu com as 2 filhas que ele tinha com Antônia, a esposa. Mas o que acontece é que Antônio ia à forra. Antônio queria uma forra com Beatriz. Ele não acreditava que era a mesquinhez dele, que era a avareza dele, que faziam com que a família fosse a própria desunião. E naquele dia, ele entrou no quarto de Beatriz. Toda a família tinha saído. Só estavam na casa Antônio, Beatriz e as 2 meninas. Antônio decidira então que tinha chegado a hora de dar um fim em Beatriz. O que ele não sabia é que Beatriz de boba não tinha nada. Ele vai para cima dela, faz um sururu, ela se finge de morta. Mas este é o final, ou quase o final da história de um homem de uma extrema avareza,
de uma história que começa assim. Enquanto eu estiver pagando, tem que ser do meu jeito aqui. Este é Antônio, casado com Antônia, pai de 2 meninas e com 6 enteados. Antônio é bem diferente de Antônia. Ela sempre pronta a ajudar o próximo. Pirana, esse mão de vaca. Ele sempre pronto a não ajudar ninguém. Pior, Antônio não abre a mão nem para dar adeus. Mostrar como é o caminhoneiro Antônio é simples. Armário de comida, ele tranca com cadeado. Só pode comer quem faz as compras. Banho quente, só pode tomar quem paga a conta de luz. Caso contrário, água gelada. Telefone, nem pensar. O menino tá cheio de sabão, a cabeça toda ensaboada. Ele vai ficar daquele jeito, naquela situação. Se vira! Banho frio nunca fez mal pra ninguém, não é agora que vai fazer. Pagou, toma banho quente. Não pagou, é gelado. Não tá bom? certo. Acabou, certo? Uma das enteadas de Antônio é Beatriz. Ela e os outros 5 filhos que Antônia teve com o ex-marido são inimigos de Antônio. Beatriz, que está desempregada, quer fazer faculdade. Antônio finge que não é com ele. Vai. Ah, velho nojento. Custa dar algum? Vai trabalhar. O que eu faço? Me ajuda a me livrar desse homem que eu não aguento mais, meu Deus do céu. E nem mesmo Antônia, que já fez juras de amor ao marido, está aguentando a guerra em casa. Ela se divide entre os filhos do primeiro casamento e as 2 filhas de 6 e 4 que teve com Antônio. Você me vê com um homem desse, com um miserável desse, ruim, azarento. A situação fica ainda pior quando Antônia perde um emprego. Eu procuro emprego todo dia, todos os dias, meu Deus, e as portas não... Por mais que ela procure, aos 40 anos não encontra trabalho. E ficar em casa no meio da guerra tem sido um tormento. Que banho duradouro teu, praticamente 2... Mas não há nada que não possa ficar pior. E fica. Principalmente quando Antônio briga mais uma vez com Beatriz. 10 minutinhos é o suficiente, eu não demoro tanto assim. E você sabe, tua mãe, ó, desempregada, mais de 40 anos, nesse país que nada dá certo, que não dá oportunidade pra quem tem uma certa idade acima de 40, ela não vai arrumar emprego, com certeza não vai arrumar. Antônia toma as dores da filha, dá um basta e avisa o marido que vai embora. Aqui, tá bom? Tá, então você vai ficar sozinho e isolado, porque eu vou embora com os meus filhos, tá bom? Tchau! Pera aí. Antônio então fica desesperado. Não que morra de amores pela esposa, mas só de imaginar quanto vai custar ter alguém para cozinhar, passar a roupa, cuidar da casa, ele se desespera. Vou ter que contratar empregada agora e eu acho que eu vou gastar mais do que eu estava gastando. Antônio então procura uma culpada. É Beatriz. E ele decide que vai resolver o problema. Naquele dia, Beatriz passa a mão, fica em casa. A mãe e os irmãos foram a uma quermesse. E na casa estão apenas ela, o padrasto e as 2 irmãs menores. Beatriz toma um remédio forte para a cólica e dorme. É quando Antônio invade o quarto. Vou acabar com esse problema meu. Você tá pensando que é? Eu falei pra você que eu ia... Ela ainda tenta se defender. Eu não sei. Certo de que já matou a enteada, ele sai do quarto e nem percebe que Beatriz está se fingindo de morta. Antônio pega as 2 filhas e desaparece. Vem, papai vai passear com você, vem. Socorro! Socorro! Beatriz agora grita, pede ajuda. Os vizinhos invadem a casa. Ela é socorrida em estado grave. Já Antônio e as 2 filhas, bem,
O paradeiro dos três é um mistério. Uma mãe e dois grandes dramas. Enquanto a filha Beatriz Nascimento Costa, de 19 anos, luta pela vida na UTI deste hospital, outras duas filhas estão desaparecidas. Sofia, de 6 anos, e Elisângela, de 4. As duas foram levadas pelo pai, Antônio Feliciano de Abreu, de 61 anos, depois que ele atacou e acreditou ter assassinado a enteada Beatriz. Motivos de sobra para que Antônia derrame lágrimas do que parece agora ser um flagelo sem fim. Depois ele se acordar por o que ele fez e pelo menos devolver Yasmin, né? No dia do crime, o Antônio estava no portão falando ao telefone na companhia das duas filhas pequenas. A Antônia tinha acabado de sair de casa com outros 3 filhos dela e um genro. Eles foram a uma quermesse aqui do bairro jogar bingo e a Antônia voltaria rapidamente. Ela, nossa Lenisa, vai contar toda a história, já já! Olha que já eu vou no caso Antônio, porque me dá o comandante Hamilton. Me dá o comandante Hamilton nesse momento. Nesse momento, uma grande confusão aqui em São Paulo. Motos da Rocan, várias viaturas, já tem gente ali sendo averiguada e onde a notícia está, o comandante Hamilton já voou para lá. O que houve, Hamilton? Marcelo, houve roubo, assalto aqui na região de Carapicuíba e a informação que nós temos é que 3 marginais, os 3 assaltantes, teriam entrado nesse ônibus. Você vê que eles foram cercados pelas motos da Rocan, chegando mais reforço. Todo mundo desceu do ônibus nesse momento, estão sendo revistados. Lá dentro, Marcelo, estão procurando por 2 armas, ou seja, cerco aqui na região oeste de São Paulo, região de Barueri, Grande São Paulo, Marcelo. Olha aqui, um ônibus sendo roubado, as pessoas sob a mira de 2 armas. E eu volto já já. Pensa no seguinte, já eu vou no caso Antônio, me dá outro aqui. Eu pedi só a foto dele, mas aqui, infelizmente, o que acontece é o seguinte. Nós mostramos aqui, há cerca de uns 2 meses por aí, uma reportagem onde eu mostrava esse sujeito como foragido. Há mais de uma semana, eu disse, o cara já foi preso? Disseram não. Vamos mostrar de novo. E depois eu fiz uma reunião aqui para tentar explicar qual é a nossa função aqui, que é, né, fazer um Cidade Alerta que tenha alegria, que tenha diversão, mas que também tenha uma responsabilidade com a utilidade pública. Servir a sociedade, servir a mim e a você. E quando eu coloquei, eu disse, olha, a questão é a seguinte, ou o cara acaba preso, ou com medo ele acaba se entregando. E não deu outra, né? E Percival repetia o que eu falava, né? Por quê? Por uma razão. Se somar a experiência do Percival, a minha, dá mais ou menos 150 anos de experiência. Eu faço isso há 30 e o Percival faz isso há 120 anos. Portanto, o que ocorre? Mas foi dito e feito. O cara foi e se entregou. Põe imagem. Você vai vendo, põe áudio também. Você vai vendo ele entrando aí, ó. Esse aí você vai ver o depoimento dele. Ele que ia apanhando na entrada. Cadê? Ele apanhando na entrada. Olha aí, os parentes estavam... Áudio! Estavam esperando ele sair e os parentes queriam linchá-lo. Por quê? Por uma razão. O homem que está aí
chama-se Maurício. Se você não lembra, eu e você vimos juntos como aconteceu o crime. Ele mata a Márcia, com quem ele estava namorando, quando descobriu que ela estava grávida de 3 meses. Ele chegou a oferecer dinheiro para a moça fazer um aborto. O corpo dela foi encontrado depois. Ele não aguentou a pressão e é isso que eu digo. Temos que mostrar a foto. O crime como aconteceu, tudo. A história começa assim. Márcia está de bem com a vida. Mãe de um menino, ela trabalha nesta loja de conveniência. E é no trabalho que ela conhece Maurício. Sapequeia pra lá, sapequeia pra cá. E Márcia engravida. Tô grávida. Não acredito que tá grávida. E aí começam os problemas. Eu sou novo ainda, eu não quero um filho na minha vida agora, não. Maurício não aceita a gravidez. Quer que ela faça um aborto. Eu tire o filho, sei lá, eu não quero filho. Você não vai assumir? Não, eu não quero filho agora, eu sou novo ainda. Mas Márcia não aceita. Diz para Maurício que prefere criar o segundo filho sozinho, que não precisa de um homem para viver. Eu não quero. Eu não sou vou novo ainda tirar, pra ter eu não filho, vou. eu não quero. Márcia está em casa quando o celular toca. Oi. Ela se arruma e avisa para a mãe que vai sair. Mãe, eu vou dar uma saída, tá bom? A mãe pede para a filha ficar em casa e descansar, mas nada feito. Não, mãe, 11 horas eu tô de volta. Márcia diz que volta por 11 da noite. Eu preciso sair, mãe. No caminho, um primo vê Márcia na rua e dá uma carona até um estacionamento. E aí, tudo bem? Vai ser o último a ver Márcia viva. As horas passam. Chega a madrugada. O dia amanhece. E nada de Márcia voltar. Enquanto ela não aparece, o telefone toca na casa da atual namorada de Maurício. É ele. O que você fez? Hã? Onde você tá? Que besteira que você fez, Maurício? Maurício diz que fez uma grande besteira. Mas não posso falar agora não. Eu fiz uma besteira. Mas não revela qual. Tchau. Alguns dias depois, o corpo de Márcia é encontrado na beira de uma estrada. E o assassino? Ninguém sabe quem é. Mas Maurício, o principal suspeito, está desaparecido desde aquele dia. Está preso o bandido acusado de matar a jovem Márcia Camilo, de 24 anos, em dezembro do ano passado. Maurício da Silva, de 32 anos, foi detido pela polícia de Mairiporã. Ele era casado e manteve um relacionamento com Márcia. A garota engravidou dele e Maurício exigiu que ela fizesse um aborto. Márcia se recusou a tirar a criança e foi assassinada. Maurício se entregou acompanhado de 3 advogados. Ele trabalhava como comerciante na área de materiais reciclados e estava foragido havia 6 meses. Ele alegou em depoimento que não matou Márcia. Eu não tenho nada a dizer, eu não participei de nada. Você não participou, não participei de nada, absolutamente nada. Mas quando soube que ela estava morta, acabou fugindo para não ser preso. Maurício gastou todo o dinheiro que tinha se escondendo em Bertioga e Ibitiba-Mirim, no estado de São Paulo. Ainda no depoimento, Maurício caiu em contradição. Alega que só ficou sabendo do desaparecimento 1 semana depois, quando o corpo foi encontrado. Mas a família da vítima diz que esteve com ele no dia seguinte e que ele prometeu ajudar a procurá-la.
Na porta da delegacia, parentes de Márcia esperavam para encarar Maurício. O delegado pediu a prisão preventiva para que o acusado fique preso até o julgamento. Pois bem, e aí ocorre o seguinte: todo o crime nos foi contado aqui pela nossa Lenisa. Põe a Lenisa no Cidade. Márcia é uma pessoa comunicativa, alegre, que faz amizade fácil. Márcia conhece Maurício. Os dois começam a se relacionar, começam a sair algumas vezes. Há cerca de 4 meses, Márcia fica grávida e Maurício não aceita a gestação. Começam os problemas. Márcia enfrentaria pela segunda vez uma gravidez solteira, sem a companhia do pai da criança. E já sabia o quanto essa situação é difícil, a de criar um filho sozinha. Mas ela já conhecia o amor de mãe e estava disposta a seguir com a gravidez, independente da vontade de Maurício. A mãe da Márcia tem apenas uma certeza neste momento, de que a filha não estaria fora de casa por livre e espontânea vontade. Não fugiria de casa. No último dia que ela saiu de casa, era a filha que insistentemente pedia para que a mãe não saísse. E isso foi o que mais marcou no ouvido da mãe da Márcia. O que ela falava para a mãe? Então, ela chorava muito. Ela chorava, ela ia atrás da mãe dela e eu falava: Márcia, não vai. Ela não quer que você vá. Aí eu falei: se ela começar a chorar, você não vai. Ela pegou, mesmo assim ela saía, ia até no ponto, voltava, a menina chorando atrás dela. Assim que a menina falava, chamando ela. Só isso. Eu acho que ela saiu contra a vontade dela. Saiu. 5 dias se passam e Márcia não dá notícias. O telefone dela imediatamente só cai na caixa postal. Mesmo sem atender os apelos da filha, a Márcia naquele dia decidiu sair. Deixando para trás a mãe e a filha, ela não disse para onde ela iria. A mãe percebeu que a Márcia estava arrumada, produzida, tinha se maquiado. Mas segundo a mãe, ela se arrumava geralmente para sair no dia a dia. Ela não disse para onde iria, nem com quem iria se encontrar, mas disse que voltava por volta de 11 horas. No dia seguinte, ela iria trabalhar, acordaria às 4 horas da manhã. Desde que a filha dela nasceu, ela não saía final de semana, não saía com amigos, não ia a festas. Segundo a mãe, o que chamou bastante a atenção é que a Márcia andava muito triste, chateada, calada, compenetrada. Agora a família já sabe, depois de ouvir relatos de 2 amigas da Márcia, que ela estava muito chateada porque o Maurício tinha ligado para ela e pedido que ela fizesse um aborto. Ele não aceitava o filho que ela estava esperando. A Márcia então atravessou e veio até o ponto de ônibus. Aqui ela aguardaria um ônibus, a família não sabe qual seria o destino. Ela chegou a se sentar, só que neste momento que ela estava sentada, um primo de vocês passou por aqui? Isso, meu primo Rogério passou por aqui, a viu, né? E como é de costume, ele pediu para ela não esperar o ônibus e pegou. Deu uma carona para ela. Deu uma carona e ela estava diferente? Ele falou alguma coisa? Então, no carro, assim como toda para a família toda, ela disse que iria dar uma volta no centro, mas ela estava estranha. Estava estranha? Estava estranha. Ultimamente, na semana, ela estava muito estranha, não dava para notar. E daqui, então, ela foi de carona com o primo, eles seguiram nesse sentido centro de Mariporã. A carona com o primo de Márcia terminou neste estacionamento. Daqui a Márcia desceu do carro, não disse novamente para o primo onde iria e seguiu nessa direção. O Bruno ouviu de um amigo dele, por meio de uma rede social, por volta de 8 horas da noite, viu a Márcia caminhando sentido esta direção. Isso, ela seguiu em direção à rodoviária e a gente recebeu a informação de que ela foi para trás desse supermercado. O que chama a atenção é o ponto, aqui na região central da cidade, mas ela ficou entre este supermercado e aqui ao lado a rodoviária. Ninguém sabe dizer, por enquanto, se a Márcia teria ou não entrado em um destes ônibus. Daqui ninguém mais sabe para onde ela foi. Em busca de pistas sobre o paradeiro de Márcia, conseguimos com exclusividade essas imagens. Aqui o registro de que Márcia passou por dentro do supermercado e saiu do outro lado. Repare nesta imagem, são 8h19 da noite.
Márcia caminha na calçada do supermercado em direção à rodoviária. É possível perceber que ela fala ao celular. Em seguida, some misteriosamente. No dia seguinte ao desaparecimento da Márcia, a família dela imediatamente procurou o Maurício. Eles não tinham contato, o Maurício nunca frequentou a casa da Márcia. Mas a mãe recebeu uma informação de uma amiga da Márcia que ela saiu naquele dia para se encontrar com o Maurício. No ponto de comércio dele, ele disse que não encontrou com a Márcia. Essa era a primeira fala do Maurício. A família da Márcia não se conformava com isso e passou o dia todo indo atrás dele. No final do dia, ele disse: realmente eu me encontrei com a Márcia na sexta-feira por volta de 9 horas da noite. Ela queria conversar, inclusive, sobre as coisas do bebê. Eu não queria conversar. Ela imediatamente disse que tinha coisas importantes para fazer e saiu. Essa teria sido a fala do Maurício para Márcia, isso que ele contou para os parentes dela. A família, ainda mais assustada com todo esse mistério, trouxe todas as informações para a polícia, que imediatamente registrou o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da Márcia. É uma dor que não sabe, não acaba nunca, gente. Se foi ele mesmo que fez isso, ele é um monstro, gente. É um monstro ele. Se foi ele que fez isso com ela. A polícia recebeu uma denúncia sobre o encontro de um corpo, o corpo de uma mulher, que poderia ter as mesmas características da Márcia. Chegamos então no exato local que os familiares indicaram para a polícia, que teria um corpo com as características semelhantes da Márcia. Com exclusividade, a gente acompanha cada passo dessa história, conversar com os familiares que já estão aqui. Vamos tentar aproximar o Rogério, que é o cunhado, está ali até agachado. É muito difícil esse momento. Ele que foi um dos primeiros parentes a chegar aqui no local. A esposa dele ainda está lá na delegacia, não sabe do encontro desse corpo aqui nessa região. Rogério, licença. Você chegou lá pertinho, você conseguiu ver? É a Márcia realmente? Era, sim. Não tem dúvida nenhuma? Não. Você consegue falar pra gente, Rogério? Pegar esse cara e dar um jeito nesse cara, ele não pode ficar assim não. Um dos irmãos viu o corpo da Márcia, ele acabou de chegar, acompanhado de outros familiares. É um momento de muito desespero. Como se ele não acreditasse no que ele acabou de ver. Os irmãos estavam tentando se encher de esperança, eles que ficaram mato adentro à procura do paradeiro da Márcia. E agora, com essa imagem, o desespero. Exatamente agora o momento que a delegada titular de Mariporã chega no local do encontro do corpo da Márcia. Primeiro, a delegada se aproxima junto com os outros policiais que estão aqui. Uma equipe de investigadores já tinha vindo primeiro. E agora esse é o momento que eles analisam, então, o corpo da Márcia. O cheiro é muito forte aqui. Cada minuto que passa, o cheiro fica ainda mais forte. E agora a investigação vai descobrir a motivação do crime, as causas, o culpado. E a gente acompanha cada passo com exclusividade. Nesse exato momento, a polícia acaba de receber uma denúncia sobre o possível paradeiro do Maurício. O homem que teria se relacionado com a Márcia teria sido a última pessoa a ver a Márcia. O filho que ela estava esperando seria dele, de acordo com a família da jovem. A polícia parou exatamente nesse local. Vamos lá, vamos descer? Vamos ver o que a polícia vai checar exatamente nesse ponto. Olha, o Sérgio, inclusive, veio junto com a polícia nesse local. Aqui é onde, Sérgio? Esse endereço aqui é do Maurício? Não. Esse endereço aqui é um rapaz que entrou em contato com a gente dizendo que
tinha um carro circulando, né? 2 homens e uma mulher, mas não tem a característica do pessoal. A denúncia é que um carro branco teria passado muitas vezes por aqui com as características do carro do Maurício e os investigadores continuam a conversa para saber se o Maurício passou ou não por aqui. Mas agora Maurício se entrega e você vai vendo as imagens. Tô exclusivo, minha filha. Não no sentido que só nós tenhamos a imagem. Não somos só nós que temos a imagem. Toda a imprensa tem. Mas é exclusivo no meu e no seu coração. Por quê? Porque a gente mostra e o cara acaba preso ou se entregando. E isso é toda semana. Se tudo correr bem, vai ser todo dia. Porque é mais um que eu e você olhamos, mostramos a imagem e ele já está preso. Ele se entregou aqui em Mairiporã, terra do meu querido amigo delegado Antônio Pereira. Ele se entregou lá porque não aguentou a pressão, né? Nós mostramos há uns 2 meses, há cerca de 2 semanas, mostramos a imagem dele de novo e ele aí disse assim: oh, pelo amor de Deus. Aí, resumo, o que ocorre? Ocorre o seguinte: quando a gente mostra a imagem, a possibilidade de ser preso ou de se entregar é grande. Porque você imagina isso aqui, é uma caguetagem eletrônica gigante, né? Aí o cara diz assim: posso ser preso pelo cara errado ou posso cair na mão de bandidos. Então, olha lá, tem um cara ali, ó, aquele que vai pra ele chama Toby. Olha como ele grita. Repara, aí resumo, essa é a família, ó. É a família da moça, da massa querendo sapecá-lo. É dito e feito, a gente mostra aqui no Cidade Alerta e a gente mostra no Cidade Alerta. E aí não tem jeito, mostrou, já era. Vai preso ou se entrega. Esse preferiu se entregar, corta pra mim. E esse aqui, ó, tá foragido. Levou essas 2 crianças. E antes tentou matar essa moça. O que é a história? Antônio é casado com Antônia. Antônia, quando vai casar com Antônio, já carrega com ela 6 filhos. E ainda tem mais dois, que ela tá com uma tosse grande aí, né? Você não melhora, não é bronquite, não. Cara, a tosse ali atrás que é um negócio impressionante. Ela tava morrendo, tem que olhar o pulmão. Aí, resumo, tá? E o bicho é assim de forte. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, ele tem 2 filhos com a Antônia. E ela já tem outros 6, portanto, ela pode ser considerada, no bairro, a número 1 do Sapec Aiá. Só que dos 6 filhos, né, de Antônia, ela tem a moça que está ali, Beatriz. E Antônia é um caminhoneiro que ele é mais ou menos estilo Percival. Não no sentido de ser morto, mas no sentido de não abrir a mão nem para jogar a peteca. Percival divide cafezinho para dar R$1 para cada um. O que ocorre? Ocorre o seguinte. Num determinado momento, ela já não aguenta mais ele. E a mãe toma as dores da filha e diz, vamos embora. Ele toma uma decisão, dar fim a Beatriz. Ela, quando é atacada, ela vai se fingir de morta. E aí, esse é quase o fim de uma história que começa assim. Enquanto eu estiver pagando, tem que ser do meu jeito aqui. Este Antônio, casado com Antônia, pai de 2 meninas e com 6 enteados. Antônio é bem diferente de Antônia.
Ela sempre pronta a ajudar o próximo. Pirana, esse mão de vaca. Ele sempre pronto a não ajudar ninguém. Pior, Antônio não abre a mão nem para dar adeus. Mostrar como é o caminhoneiro Antônio é simples. Armário de comida, ele tranca com cadeado. Só pode comer quem faz as compras. Banho quente, só pode tomar quem paga a conta de luz. Caso contrário, água gelada. Telefone, nem pensar. O menino tá cheio de sabão, a cabeça toda ensaboada, ele vai ficar daquele jeito, naquela situação. Se vira! Banho frio nunca fez mal pra ninguém, não é agora que vai fazer. Pagou, toma banho quente. Não pagou, é gelado. Não tá bom? certo. Acabou. Certo? Uma das enteadas de Antônio é Beatriz. Ela e os outros 5 filhos que Antônia teve com o ex-marido são inimigos de Antônio. Beatriz, que está desempregada, quer fazer faculdade. Antônio finge que não é com ele. Ah, velho nojento. Custa dar algum? Vai trabalhar. O que eu faço? Me ajuda a me livrar desse homem que eu não aguento mais, meu Deus do céu. E nem mesmo Antônia, que já fez juras de amor ao marido, está aguentando a guerra em casa. Ela se divide entre os filhos do primeiro casamento e as 2 filhas de 6 e 4 que teve com Antônio. Você me vê com um homem desse, com um miserável desse, ruim, azarento. A situação fica ainda pior quando Antônia perde o emprego. Eu procuro emprego todo dia, todos os dias, meu Deus, e as portas. Por mais que ela procure, aos 40 anos não encontra trabalho. E ficar em casa no meio da guerra tem sido um tormento. Que banho duradouro teu, praticamente 2. Mas não há nada que não possa ficar pior. E fica. Principalmente quando Antônio briga mais uma vez com Beatriz. 10 minutinhos é o suficiente, eu não demoro tanto assim. E você sabe, tua mãe, ó, desempregada, mais de 40 anos, nesse país que nada dá certo, que não dão oportunidade pra quem tem uma certa idade acima de 40, ela não vai arrumar emprego. Com certeza não vai arrumar. Antônia toma as dores da filha, dá um basta e avisa o marido que vai embora. Tá bom? Tá, então você vai ficar sozinho e isolado, porque eu vou embora com os meus filhos, tá bom? Tchau! Pera aí. Antônio então fica desesperado. Não que morra de amores pela esposa, mas só de imaginar quanto vai custar ter alguém para cozinhar, passar a roupa, cuidar da casa, ele se desespera. Vou ter que contratar empregada agora e eu acho que eu vou gastar mais do que eu estava gastando. Antônio então procura uma culpada. É Beatriz. E ele decide que vai resolver o problema. Naquele dia, Beatriz passa mal, fica em casa. A mãe e os irmãos foram a uma quermesse. E na casa estão apenas ela, o padrasto e as 2 irmãs menores. Beatriz toma um remédio forte para a cólica e dorme. É quando Antônio invade o quarto. Vou acabar com esse problema meu. Você tá pensando que é? Eu falei pra você que eu ia... Ela ainda tenta se defender. Eu não sei. Certo de que já matou a enteada, ele sai do quarto e nem percebe que Beatriz está se fingindo de morta. Antônio pega as 2 filhas e desaparece. Vem, papai vai passear com você, vem. Socorro! Socorro! Beatriz agora grita, pede ajuda. Os vizinhos invadem a casa. Ela é socorrida em estado grave. Já Antônio e as 2 filhas? Bem, o paradeiro dos 3 é um mistério. Uma mãe e 2 grandes dramas.
Enquanto a filha Beatriz Nascimento Costa, de 19 anos, luta pela vida na UTI deste hospital, outras duas filhas estão desaparecidas. Sofia, de 6 anos, e Elisângela, de 4. As duas foram levadas pelo pai, Antônio Feliciano de Abreu, de 61 anos, depois que ele atacou e acreditou ter assassinado a enteada Beatriz. Motivos de sobra para que Antônia derrame lágrimas do que parece agora ser um flagelo sem fim. Depois ele ia se acordar por o que ele fez e pelo menos devolver Yasmin, né? No dia do crime, o Antônio estava no portão falando ao telefone na companhia das duas filhas pequenas. A Antônia tinha acabado de sair de casa com outros 3 filhos dela e um genro. Eles foram a uma quermesse aqui do bairro jogar bingo e a Antônia voltaria rapidamente para trocar de roupa nas duas crianças que tinham uma festinha de aniversário aqui na vizinhança. Quando o Antônio, então, descobriu que a Beatriz estava sozinha dentro de casa, ele invadiu a casa. A investigação não sabe até este momento se as duas crianças ficaram ou não dentro de casa. Fato é que o Antônio invadiu o quarto onde a Beatriz estava deitada. Ela estava nesta cama, tinha acabado de tomar uma medicação porque passava muito mal e este era o motivo dela não ter ido até a quermesse. Quando o Antônio chegou neste ponto do quarto, ele já estava com a faca e começou a atacar a enteada. Ela teve que se fazer de morta, de acordo com a polícia, para que o Antônio saísse daqui, acreditando que tinha acabado de matar a enteada. Ele fugiu da casa, levando as duas crianças. Só depois de um tempo, ela conseguiu gritar, pedir por socorro, caída, já quase sem força. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro da Beatriz. Pularam esta janela e imediatamente ligaram para que o socorro viesse até aqui. Ela foi levada para o hospital. E foram os vizinhos que ligaram para Antônia pedindo para ela voltar com urgência porque algo muito grave tinha acabado de acontecer na casa dela. Durante esses dias não como, não durmo. Para mim tudo está virado, tudo fora do lugar. Poucos minutos depois, a filha que estava com Antônia na quermesse também correu para casa e se deparou com o que ela chama de uma cena de terror. Aí na hora que eu cheguei aqui, a visão da rua, que tinha corpo de bombeiro, tinha polícia, polícia motoqueiro também, ambulância, 3 ambulâncias. Eu falei, aí eu entrei em desespero, já desci a rua chorando e os meus vizinhos tentando me acalmar. Calma, filha, ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem, ela foi socorrida. Beatriz está em coma na UTI deste hospital e o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. Este cunhado dela diz que no final da tarde do dia do crime, Antônio e as meninas foram vistos. Um vizinho daqui, mais próximo, perguntou para ele para onde ele estava indo com a criança. Ele falou, estou levando o médico. Quem vai desconfiar de pai levando 2 crianças para o médico? Beatriz não falava com o padrasto há muitos anos. Motivo, mesquinharia de Antônio dentro de casa. Os outros filhos do primeiro casamento de Antônia não aceitavam o padrasto. Ele fala que não tem medo de nada, ele sempre jogou. Ah, eu não tenho medo de nada não. Se eu morrer amanhã ou depois, para mim tanto faz. Ele é agressivo? Ele falava assim, e medo de vocês também eu não tenho. Antônio estava casado com Antônia há 10 anos. Só que o caminhoneiro truculento viajava muito. Nos últimos meses, ele teve um problema de saúde na perna e passou a ficar em casa. Estava afastado do trabalho. O clima em família piorou muito e Antônia tinha resolvido se separar. Com essa decisão da mulher, uma semana antes do crime, ele ameaçou matar a companheira. Eu acho que ele não brigou, quer saber por quê? Porque não demorou nada. O que eu sei que ela ficou no quarto deitada, ele já entrou e já agrediu ela, porque ela ficou só. Então, como ele que ele ia pegar e não pegou eu, que eu tinha saído, ele agrediu ela. Ele se ligou nela que ela estava só. Os outros filhos da Antônia não se davam bem em hipótese nenhuma com o Antônio. Na verdade, era como se existisse uma ruptura mesmo aqui na família. Neste quarto, para a gente ter uma ideia, era o local onde ficavam o Antônio, a Antônia e as 2 crianças, filhas do casal, as 2 meninas. E o Antônio chegava a esconder alimento, guardava comida nesta parte do guarda-roupa, trancava com uma corrente e um cadeado
para que os outros filhos da Antônia não tivessem acesso. A polícia já esteve por aqui, essa parte inclusive está quebrada porque a polícia estourou esse cadeado para ver se dentro do armário havia algum indício, alguma prova, alguma pista para que a polícia pudesse chegar ao paradeiro do Antônio. Tudo por aqui foi revirado, todas as roupas das crianças ficaram no mesmo lugar, as roupas do Antônio também. E agora a polícia quer saber para onde foi o Antônio e onde estão as crianças. Bruna acredita que Antônio já queria matar Beatriz e só esperou o melhor momento. Planejou porque ele sabia que a gente ia sair, entendeu? Eu tinha saído algumas horas antes para ir na casa de uma amiga, voltei de volta e ele continuou lá no portão. Acho que planejou tudo. A investigação está apenas no início, mas a polícia já sabe que o Antônio levou com ele na fuga o aparelho de celular da Beatriz. Levou também os 2 documentos das 2 filhas. E a polícia já pediu a prisão do Antônio. Doutor, vocês já têm pistas sobre o paradeiro do Antônio e das crianças? Já estão trabalhando nessa direção? Temos aí um depoimento que essa testemunha informa que viu, né, o indiciado pegando o ônibus indo para um bairro aqui em São Bernardo mesmo. Com as crianças? Com as crianças. Como a família sabe que Antônio é frio e violento, teme que agora, para fugir da polícia, ele possa ainda fazer algo pior com as 2 crianças. Ele fez com a minha irmã. Por mais que não seja filha dele, mas é a minha irmã, entendeu? E elas também são minha irmã, só por parte de mãe, as pequenas. E filha dele. Eu não sei, ele, sei lá, pode ter dado louco, surtar. Não sei o que ele pode fazer com as minhas irmãs. Ele, se ele aparecer bem, se ele não aparecer, pode ir embora. Agora, minhas filhas, eu faço um apelo para minhas filhas. Eu quero minhas filhas de volta. Se Deus quiser, ele vai trazê-las de volta para mim. E esta é a imagem do homem que está foragido. E ele é importante que a gente ache, porque ele está com as 2 pequenininhas e tudo pode acontecer. Porque, olha aí, tudo pode acontecer. Ele é o pai das 2, mas ele fugiu com as 2 crianças. Então, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, se você viu ele com essas 2 crianças, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. E por que eu falo isso? Na abertura hoje do programa, eu mostrei o sujeito que matou, né? Foi lá, matou a namorada e acabou se entregando porque a gente mostrou aqui. Esse caso nós mostramos aqui ontem. Ele se chama Dinho, ela se chama Gabriele e ela se chama Marluce. Ela matou Marluce numa facada e eu e você vimos. Ele teria desaparecido junto com a Marluce. Nós mostramos aqui ontem, eu mostrei a foto dos 2 e fiz essa mesma coisa que eu faço o tempo inteiro. Se você viu esse casal, se você conhece esse casal, adivinha o que aconteceu? Acabou de adivinhar pela metade. Porque ela está negociando se entregar. Ele se apresentou à polícia. Olha aqui ele, ao vivo. Olha aí, ele ao vivo, o Dinho, que se apresentou à polícia e está aí ao vivo. Por quê? Porque o sujeito fica com medo. Mostra a imagem do momento em que ele se apresenta, por favor. Você vê ele com os advogados que também negociam a apresentação da mulher apontada como assassina. Você vai vendo as imagens, você viu
toda a reportagem ontem aqui comigo. Eu tenho a reportagem? Eu tenho a reportagem, repara. Mostra aqui a Capitão Nascimento tá aqui para mim. Olha aqui, corta para mim. Ele está aqui ao vivo, junto com a Capitão Nascimento, porque a gente mostrou ontem e disse os dois estão foragidos. Ele vendo Cidade Alerta disse, pelo amor de Deus, eu não matei ninguém, porque eu tenho que ir lá me apresentar na polícia. Pergunta se ele não apareceu, desentocou na hora de uma história assim. Um golpe fatal, uma vida roubada. A Marluce saiu no portão para pegar as crianças, aí ela desceu do carro e falou, é você que quer me pegar para brigar? A Marluce, vamos conversar. A Marluce falou, mas não deu tempo para conversar. Marluce Gonçalves dos Santos não teve chance. Passava das 9 horas da noite, quando o ex-marido parou o carro bem aqui. Ele desceu acompanhado das filhas, de apenas 7 e 9 anos. Na sequência, chamou Marluce, que estava dentro da casa. Ela desceu com o molho de chaves e abriu este portão. Foi no exato momento em que Gabriele decidiu então descer do carro. Uma discussão entre as duas começou. Dinho até tentou apartar a briga, mas não foi suficiente. O tempo foi curto demais. A mulher então sacou uma faca de cozinha que estava escondida bem aqui, na manga da camisa. A promotora de vendas caiu exatamente aqui, em frente ao portão da casa onde vivem os pais dela. As crianças presenciaram absolutamente tudo. E Dinho cometeu um erro fatal. Ajudou a mulher a fugir. Os dois entraram no carro que estava parado bem ali, com os dois filhos de Dinho no banco de trás. Aceleraram ladeira abaixo e depois disso desapareceram. Dinho é Ariovaldo dos Santos Leal Filho, atual namorado da assassina, Gabriele Aparecida da Silva, e ex-marido da vítima, Marluce. Para entender o que aconteceu até ali, é preciso remontar o passado. Marluce ficou 3 anos com Dinho. O casamento não deu certo porque ambos brigavam muito, disse a família. As duas meninas, filhas do casal, ficavam com o pai aos finais de semana. Ficavam também com a namorada do pai, Gabriele, uma mulher bem mais jovem que Marluce. Depois de separar, começaram a briga. Um xingando a outra, ofendendo. Os parentes contaram que as intrigas entre as mulheres da vida de Dinho começaram não por ciúmes, mas por conta das crianças. Tudo começou porque ela cortou o cabelo de uma das filhas dela. Aí foi tudo onde começou. Aí começou a xingar minha tia, falando um monte de coisas dela, e minha tia também não ia aguentar. E também revidava. Marluce não aceitava que Gabriele agisse sem autorização dela, o que fez a promotora de vendas se irritar. Pela internet, pelo telefone, as duas trocavam ofensas e ameaças. Confusão que durou, segundo a família, quase 1 ano e meio. Durou até o dia em que Gabriele decidiu agir de forma criminosa e traiçoeira. Ela já veio com a faca aqui, debaixo da blusa, e aí não falou nada. Os primos ouviram Marluce pedir socorro. Olharam por esta janela e viram a promotora caída na calçada. As crianças também gritavam quando todos correram e colocaram Marluce no carro. Levaram a vítima de 41 anos para este hospital, mas Marluce chegou morta. Ela olhou para mim e falou assim, Wellington, me socorre. Ela já tinha tomado a facada já. Aí eu corri, peguei o carro, coloquei ela dentro do carro, só que nesse tempo foi o tempo que ele pegou a faca e foi embora. A impressão de quem viu o crime é que Dinho não sabia que a namorada estava com uma faca. O que impressiona é o relato das crianças. A filha de Marluce contou que dentro do carro, o filho de Gabriele revelou que a própria mãe estava com uma faca e que tinha a intenção de pegar a mãe dela. É o indício mais claro de que tudo foi premeditado. Ameaça, falando que ia vir matar ela, quando as minhas irmãs pequenas fossem para lá, ela ligar o botijão e ia matar as meninas lá dentro. Agora é o momento em que o Dinho chega acompanhado de 2 advogados para prestar o primeiro depoimento após a morte da ex-mulher dele. Dinho, eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu naquela noite. Chegando lá, a minha filha desceu do carro, eu abri o porta-mala, tirei as coisas das minhas filhas, elas subiram,
Aí a Marluce desceu no portão e na hora que viu a Gabriela falou assim, você não queria me pegar, agora vem. Aí eu não vi, gente. Ela passou rápido por mim assim e foi na direção da Marluce. Eu achei que as duas iam sair na porrada. A Gabriela fez assim com a mão e tirou e saiu. Aí a minha filha Beatriz começou a gritar, ela tá com faca, ela tá com faca. Aí eu vi a Marluce caindo no chão. Aí eu pedi pro Hélito, que é primo dela, pega o carro, o Hélito pra socorrer ela. A Gabriela, nesse tempo, o que ela falava? Ela falava pra você sair de lá? Ela gritando de um lado, aí vamos embora daqui, vamos embora daqui. E a tia a prima da Marluce, a Sueli, falando, meu, pega ela, sai daqui, sai daqui. Eu não sabia o que fazer, gente. Quando você recebeu a notícia da morte dela? Nossa, eu fiquei desesperado e eu comecei a brigar com a Gabriela no carro e ela sumiu lá pro lado da família dela, mas eu vou achar ela, gente, eu vou achar ela. E deixa eu te perguntar, o que dói mais no coração até de um pai? Porque suas filhas, elas presenciaram a mãe morrer. Que dói é que eu não tive culpa e o pessoal tá tudo pensando que eu tenho culpa. Aí vai subir, a verdade vai ser esclarecida e daqui a pouco a gente volta aqui, aí dá mais detalhes aí, tá? O que for falar, conversa aqui. Pra mim, oh meu Deus do céu, que demora. Deixa eu dizer uma coisa.